Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos ouvir a ministração da palavra de Deus e que Deus possa falar poderosamente na sua vida. Amém? Irmãos, para sentados, vamos ouvir a mensagem da palavra do nosso Deus. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Primeiramente, agradecer a Deus por essa oportunidade de estar na casa dele e compartilhar a palavra do Senhor ao coração da igreja. Eu quero pedir que a igreja se coloque em pé em nome de Jesus. E é bom que até na igreja nós fazemos exercício. Nós ouvimos glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Aqui nós preparamos a alma, o espírito e o corpo. A bênção é completa. Amém? E hoje você pode ter certeza que a palavra ela vai falar no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Abra a palavra de Deus no livro de Lucas, no capítulo 7. Lucas, capítulo 7. A partir do versículo 11. Lucas 7, a partir do versículo 11. Quem encontrou, diga amém. Amém. Aleluia. Obrigado, minha irmã. Deus abençoe a vida da senhora de forma poderosa. A palavra do Senhor, ela diz assim, Lucas 7, versículo 11. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximava da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduzia, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estava morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Feche os teus olhos, vamos fazer mais uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nós queremos primeiramente agradecer, Deus, por nos permitir estarmos reunidos em Tua casa, reunidos em Teu nome, Pai. Queremos lhe agradecer, Senhor, porque a Tua presença, ela é real neste lugar. Queremos lhe agradecer, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer em nossas vidas, na nossa casa e na nossa família. Pai, em nome de Jesus, eu lhe peço que a Tua palavra, Senhor, ela venha encontrar lugar em cada coração, trazendo a devida transformação, cura, libertação, transformação, avivamento, renovo, Pai, que venha trazer salvação. Ó Senhor, em nome de Jesus, usa-me como instrumento em Tuas mãos, que não seja, Deus, a minha vontade, mas a vontade do Senhor, que não seja, Deus, a minha palavra, mas a palavra do Senhor, mas em nome de Jesus, nós queremos já glorificar e Te exaltar por tudo aquilo que o Senhor vai fazer neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Podeis assentar em nome de Jesus. Eu confesso aos irmãos que eu estava há alguns dias já orando ao Senhor por este dia, buscando em Deus a palavra que Ele gostaria que fosse pregada na sua casa, porque aquilo que você precisa ouvir, aquilo que eu preciso ouvir, Deus Ele sabe, porque nós muitas vezes estamos focados naquilo que nós queremos ouvir, e existe uma diferença muito grande. Nem sempre Deus ele vai fazer aquilo que eu quero ou aquilo que você quer, mas Deus ele vai fazer com certeza sempre aquilo que eu preciso e aquilo que você precisa. Aqui nós estamos lendo um texto onde Lucas ele faz questão de mencionar o dia subsequente. Isso aqui é algo que me chamou a atenção. Porque quando Lucas escreve
que no dia subsequente, ou no próximo dia, Lucas ele quer chamar a nossa atenção para o dia anterior. O que aconteceu antes de Jesus ir a Naim? Jesus ele teve um encontro com um centurião, aonde se falaram sobre honra, aonde se falaram sobre autoridade, sobre dignidade. Se você ler o texto, no capítulo 1, no versículo 1, até o versículo 10, você vai ver a história de um centurião, que ele não vai falar com Jesus. Ele manda alguém falar com Jesus. Dizer para o Senhor que um servo dele, que está debaixo da sua autoridade, está na sua casa enfermo. E Jesus, na mesma hora, ele se direciona para a casa do centurião. E eu imagino porque alguém chegou primeiro que Jesus na casa do centurião. Com certeza essa pessoa virou para ele e disse: Senhor, o mestre está vindo. E o centurião vira para esse rapaz e diz: fala para o Senhor Jesus que eu não sou digno de recebê-lo na minha casa. Mas se ele proferir apenas uma palavra, o meu servo será curado. E Jesus diz que ele nunca viu tamanha fé como deste homem. E naquele mesmo momento, o seu criado, o criado do centurião, foi curado. Ei, presta bem atenção. Nós estamos falando de algo que Lucas chama a nossa atenção, de algo que Jesus fez debaixo de um pedido, aonde Jesus não precisou nem chegar no local aonde estava o enfermo. Mas aqui, Lucas ele fala que Jesus está direcionando para um outro lugar. Não é mais a casa do centurião, porque na casa do centurião já está resolvido aquilo que era um problema. Agora Jesus está indo para a cidade de Naim. Por quê? Porque Jesus precisa fazer algo lá. O tema dessa mensagem que Deus colocou no meu coração é: o Senhor agirá no tempo certo. Você pode olhar para o seu vizinho e dizer: o Senhor vai agir no tempo certo. Porque muitas vezes nós estamos precisando de algo da parte do Senhor, que para mim e para você era para ontem. Mas Deus está dizendo: filha minha, filho meu, é no meu tempo. Lá fora o pessoal diz que Deus ele tarda, mas não falha. Deus ele não tarda. Deus ele não se atrasa. Deus ele faz tudo no tempo dele, porque o tempo dele é o tempo certo, é o tempo perfeito. Eu lembro que quando eu entreguei minha vida para Jesus, e quando o Senhor começou a trabalhar na minha vida, eu virei até para o pastor Orlando na época e falei: pastor, se eu soubesse que era tão bom assim, eu tinha entregue minha vida para Jesus antes. Ele falou assim: não. Eu falei: não, por quê? Aí ele falou assim: se você tivesse entregue a sua vida antes, talvez seria na emoção e você estaria desviado. Agora é o tempo certo. Eu falei: glória a Deus. Mas eu não vou esquecer o que passou. Vamos viver agora. Vamos viver de glória em glória. Agora olha só. Uma outra coisa que Lucas chama a minha atenção. Ele diz que Jesus ele está partindo para uma cidade chamada Naim. Mas Jesus não está indo só. Jesus está na companhia dos seus discípulos. Mas existe uma grande multidão que o acompanha. Ei, nós estamos falando de dois grupos, sim ou não? Nós temos a multidão e nós temos os discípulos. Nós precisamos entender e enxergar de qual grupo desses que nós participamos. Por quê? Porque nós estamos no lugar onde Jesus ele se faz presente, a palavra de
garante isso, sim ou não? Mas eu posso acreditar que aonde Jesus está, sempre terá discípulos e multidões. Os discípulos vão estar com o mestre independente da situação. A multidão não. A multidão não. A multidão, muitas vezes, elas são geradas por expectação. Elas querem ver o que vai acontecer. Os discípulos não, eles querem aprender para poder reproduzir. Presta atenção nisso. Nós, quando viemos aqui para um lugar desse, nós estamos sendo ensinados. Uma coisa que eu aprendi é que aquele que ouve, aprende, e o que fala vai ter que prestar conta. Sim ou não? Tudo aquilo que nós falamos, nós vamos ter que prestar conta. Então, no lugar desse, quando nós subimos neste lugar, eu preciso pregar a palavra. Porque a palavra, ela não tem falha. A palavra, ela é uma verdade. A palavra, ela me ampara, ela me alicerça. A palavra, ela faz eu crescer. A palavra, ela faz eu frutificar. A palavra, ela faz eu produzir vida naqueles que estão ouvindo. Por quê? Porque ela é vida. Vocês estão entendendo a importância de ser discípulo? O discípulo, ele quer ouvir o mestre. O discípulo, ele presta atenção no que o mestre fala e faz. Por quê? Porque quanto mais eu presto atenção no meu mestre, mais eu vou chegar perto da sua semelhança. Lembra de Pedro, antes dele negar Jesus, qual que foi a pergunta que fizeram para ele? Ei, você é um deles. Não sou eu, você fala igual ele. Você se veste igual ele. Você se comporta igual ele. Ei, crente, você não precisa abrir a boca. O seu comportamento denota com quem você anda. As pessoas olham para nós e elas dizem: você é diferente. Você é diferente. Eu consigo ver que existe algo diferente em você. A primeira vez que eu ouvi isso, eu fiquei encabulado. Eu fiquei assim: Senhor, o que tu está vendo? Como uma cliente do filho. Eu entrei no carro dessa família, nós fomos para dentro do condomínio, eu passando uma luta violenta em todas as áreas que você possa imaginar, orando, falei: igual o pastor Domingo, igual gente grande. Olhamos todo o condomínio e quando nós voltamos, desceu todo mundo do carro, debaixo de uma goiabeira, uma mangueira, perdão. E quando nós descemos, essa mulher olhou para o marido dela e falou assim: mas eu falei para você que ele é diferente. Ele é diferente. Se eu tivesse no mundo, eu ia ficar grilado de ouvir isso. Mas como eu já estava na presença do Senhor, eu fiquei preocupado. Eu falei assim: diferente não, eu sei. O Senhor é diferente. Existe um brilho em você. E eu entendi. E aí começou a queimar no meu coração. Eu virei para aquela mulher e eu falei assim: é Jesus. Ela virou para ele: eu falei para você que ele era diferente. Então isso é gratificante. Porque Jesus, ele quer fazer de mim e de você cada vez mais parecido com ele e diferente do mundo. As multidões podem acompanhar, mas não faz parte. O discípulo faz parte. O discípulo anda junto. O discípulo quer ouvir. O discípulo, ele quer ler. Ele quer aprender. Mas quando eles chegam na porta da cidade, Lucas, ele diz que estava vindo
um funeral. Mas junto desse funeral existia também uma multidão. A multidão que está acompanhando Jesus, ela vê o quê? Ela vê glória, ela vê graça, ela vê milagres, ela vê sinais, ela ouve palavras sobre o reino. E a outra multidão? A outra multidão é de lamentação, é de dor, é de pesar, lágrimas, perdas. Mas existe a outra multidão. E o que eu quero deixar para você? Não faça parte de nenhuma multidão. Porque eu e você temos um chamado. Nós fomos chamados e escolhidos pelo Senhor. Nós fomos chamados. A palavra do Senhor, ela já foi enraizada no nosso coração. Então, se a palavra do Senhor, ela foi enraizada na tábua do nosso coração, da minha boca e da sua boca tem que sair palavra. Aonde você estiver, você prega, você fala do amor de Jesus, você fala de tudo aquilo que Jesus tem feito na sua vida, que está fazendo e irá fazer. Você consegue imaginar a cena? Pessoas carregando um caixão, aonde um jovem está ali, uma mãe que passa do lado do caixão chorando, com o coração espigalhado, os sonhos frustrados, todas as expectativas dela jogadas dentro de um buraco. Viúva. Você consegue imaginar como que está a cabeça dessa mulher? Que quando perde o seu marido, passa pelas mesmas dores, pelas mesmas interrogações, mas agora a morte quer levar aquele que para ela era a única esperança, que é o filho. O filho, ele tomou lugar do pai. O filho, ele está recebendo a carga, a autoridade, a responsabilidade do pai. Eu lembro quando minha mãe se separou do meu pai. Eu tinha apenas 7 anos de idade. Eu era um menino. E uma cena que está na minha cabeça até no dia de hoje, foi o dia que ele colocou eu, minha mãe e meu irmão, dentro do ônibus aqui na rodoviária. E de dentro do ônibus eu olhava para o meu pai lá fora, ele chorando e eu chorando dentro do ônibus. E eu olhava para minha mãe e olhava para o meu pai. Aí a minha mãe me fez uma pergunta: filho, você quer ficar com seu pai? Imagina uma pergunta dessa para uma criança de apenas 7 anos. Eu virei para minha mãe e falei assim: não vou passar. E eu fui crescendo. Quando eu adquiri meus 17 anos, 16 anos, eu já estava correndo atrás de levantar recursos para a gente ter alguma coisa para comer. Era uma carga que veio sobre a minha vida, pequeno ainda, que foi bênção, foi dolorido, foi pesaroso. E muitas vezes eu via a minha mãe enxergando isso em mim. Mas eu não queria transparecer isso para ela, para que ela não tivesse sentimento de culpa, porque culpa não tem. Eles tiveram as suas adversidades, resolveram não ficar mais junto, amém? Eram conhecedores da palavra, ela sim, ele não. Porque se fossem conhecedores da palavra, talvez fariam casados para sempre e estariam casados eternamente. Está certo que meu pai está na glória agora. Minha mãe está viva. Mas foi casos que acontecem. Mas poderia ser evitado, sim ou não? Sim. Isso aí me machucou, tirou um pedaço de mim, não, só me forjou. Me forjou. Isso aí me fez mais forte. Mais forte. Porque quanto mais você ralar para adquirir as coisas, além de você valorizar aquilo que você adquire, isso te fortalece.
te fortalece. Quer ver uma coisa? Se você é uma pessoa que aonde a sua casa está bem, o seu casamento é luz de mel, pastor. Você não está entendendo lá em casa. Jantar é luz de vela todo dia. Glória a Deus pela sua vida. A despensa abre, tem que abrir com cuidado, porque você não despenca mantimento. Aleluia. Ei, a minha Bíblia está saindo a folha, porque eu leio de manhã, tarde, à noite, pastor. Aleluia. Eu estou orando de manhã, tarde, à noite. Glória a Deus pela tua vida, minha irmã. Glória a Deus. Mas se você abre a sua despensa e não enxerga nada, se você abre a sua geladeira e você não consegue enxergar nada, você olha para o seu fogão e não tem nada, você olha para o seu casamento, pastor, está entrando em falência. Eu estou quase pegando, já fazendo uma comitiva dessa aqui para fazer um enterro do meu casamento. Sabe o que está faltando? Você abrir a Bíblia. Está faltando você abrir essa palavra. Porque esse cortejo fúnebre, onde sonhos estavam sendo enterrados, projetos estavam sendo enterrados, esse culto fúnebre, ele foi interrompido. Essas pessoas estavam partindo para um lugar fora da cidade de Naim. A cidade de Naim, ela ficava a aproximadamente 50 quilômetros de Cafarnaum. Cafarnaum foi a cidade onde Jesus se estabeleceu, onde ele tinha casa depois que ele saiu de Nazaré. Alguns teólogos dizem que é 35 quilômetros, mas eu pesquisando, todas as pesquisas que eu fiz, inclusive hoje, dá 50 quilômetros. Inclusive essa cidade hoje, 90% delas são muçulmanos. E a média de moradores hoje dessa vila é de 1.700 pessoas. Mas o importante é que a multidão acompanhava o caixão junto com a viúva. E quando eles estão saindo do portão da cidade, alguém chega. Eles não tinham poder sobre a enfermidade que acometeu aquele rapaz, porque ele não era de idade. Ele era uma pessoa nova, então ele morreu de alguma enfermidade. Mas não puderam resolver. Esse rapaz, ele morre. Eles não têm poder sobre a morte. O que eles podem fazer? O que qualquer pessoa faria? Enterrar. Mas a Bíblia lá é taxativa de dizer, Lucas, ele diz o seguinte, que Jesus, ele vai e para o funeral. Você já viu o funeral parar? O funeral não para. O funeral, ele sai da capela e vai até o cemitério, para, sabe de onde? Diante da cova. Assim foi o meu pai. Nós saímos da capela, das Jardins, e nós fomos de carro, nem que não era com muita pressa, nem era devagar, mas não paramos até chegar no cemitério. Mas Jesus para tudo. Jesus para tudo. Essa mulher, ela sai da sua casa de que forma? De luto. Essa mulher sai da casa dela em prantos. Eu não sei como você saiu da sua casa hoje. Eu não sei como está a sua casa hoje. Mas eu posso dizer uma coisa para você. Jesus tem o poder de parar tudo. Ei, quem está indo na frente? O caixão. Mas Jesus não olha primeiro para o caixão. Jesus primeiro ele olha para a vida. Preste atenção nisso. Lucas diz que Jesus ele olha para aquela mulher e enxerga o sofrimento que está nela. E ele é movido de grande compaixão.
enaltecer o outro, se colocar no lugar do outro, querer aliviar a dor do outro. Sabe quem que é esse? Jesus. Jesus está diante de um morto, mas a atenção dele é para quem? Para aquele que tem vida. Presta atenção nisso, que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Jesus, durante o período que ele esteve na terra, durante o seu ministério, a Bíblia relata apenas 3 pessoas que Jesus ressuscitou. Sim ou não? A primeira delas foi quem? Uma menina, filha de Jairo. Com quem que Jesus fala antes de chegar na menina? Com seu pai e com a sua mãe. Jesus falou com quem? Com quem tem vida. O segundo que ele fala, que ele encontra, quem é? Lázaro. Mas com quem que Jesus fala? Com Marta e Maria. Jesus fala com Marta e Maria. Vida. Aqui Jesus ele está falando primeiramente com a mãe do menino, que está viva, mas está prestes a morrer. Espírito Deus. Muitas vezes nós estamos orando para um parente nosso, para o nosso filho, nós queremos que Deus fale com ele. Deus vai falar com você. Deus ele vai falar com você primeiro. Por quê? Por quê? Por que Jesus fala para essa mulher? Eu vou ressuscitar seu filho, como é? Jesus vira para essa mulher e diz uma palavra: não chores. Eu e você não temos autoridade para falar isso para essa mulher. Por quê? Só quem tem autoridade para falar para uma mulher numa situação dessa, para ela não chorar, é só uma pessoa que tem o poder de transformar, de mudar o sentimento que está aqui, que gera essa dor e essa lágrima. E esse é Jesus. Esse é Jesus. Ele pode dizer para essa mulher: não chores. Não é o fim. Não vai ser enterrado. O sonho não acabou. Ei, é um novo começo. Detalhe. Que momento que essa mulher pede alguma coisa para Jesus? E fala. Momento algum ele pede. O que nós aprendemos aqui com Jesus? Existem muitas coisas que você vai pedir e Deus vai liberar sobre a sua vida. Mas existem muitas coisas que já estão preparadas para mim e para você, que somente nem imaginou e Deus vai entregar para mim e para você. Quantos creem nisso? Muitas vezes a sua oração é: Senhor, eu quero largar com meu marido. Está repreendido em nome de Jesus. Mas Deus está falando para você hoje, filha, seu casamento eu restauro hoje. Muitas vezes existe aquela mulher que elas são detalhistas, que ela ora pelo marido, para ele converter. Só que existe uma lista de recomendações para o Senhor. Senhor, eu quero que o Senhor traga ele para a tua presença, e eu quero que ele comece a fazer isso. Que ele não jogue mais bola, que ele não jogue sinuca, que ele não use shortinho, que não ande sem camisa. Ei, para! A versão do seu marido que Deus tem preparado para você, sua mente nem imaginou. Vai ser o maior príncipe que Deus vai colocar na sua vida. Sem recomendações. Simplesmente a oração sua é: Pai, que seja feita a tua vontade sobre a vida dele. Ponto.
por que eu falo isso para você? Jesus, ele saiu de um lugar, de Cafarnaum, onde ele teve uma atitude, alguém teve uma atitude de fé com ele, que o surpreendeu. Preste atenção. Agora ele está diante de uma circunstância que as pessoas estão movidas por um sentimento de pesar. E o que Jesus enxerga? Eu preciso fazer algo na vida dessa mulher. Por quê? Porque não vai ser só na vida dela. As pessoas que estão com ela ali se compadeceram dela. Lembra quando eu sempre prego que eu quero ser abençoado, mas a minha oração com o Senhor é: Senhor, me abençoe e faça de mim um abençoador. Por quê? Porque eu quero crescer, mas eu quero que as pessoas que estão junto comigo ao meu redor cresçam, e Deus sabe que isso é verdadeiro. O meu coração se alegra de ver as pessoas que estão ao meu redor crescendo. Infelizmente não é todo mundo assim. Hoje você encontra 1000 pessoas para chorar junto com você, mas quando você adquire algo, cresce alguma coisa, você conta no dedo aqueles que olham para você e dizem: estou feliz por você. É uma realidade. Mas eu não vou esquentar a cabeça com isso. Eu vou continuar glorificando o nome do Senhor. Eu ouvi um testemunho ontem que falou muito ao meu coração. Um pastor começou a ser usado demais por Deus. Não vou citar o nome. E o cara pregando, e gente convertendo, Deus usando ele de forma sobrenatural. Sabe o que aconteceu? Os outros pastores de outras denominações, em vez de pregar a palavra do Senhor, começou a descer a linha desse pastor no púlpito. Ei, coisa ruim. Espalha ou não espalha? Espalha. No começo esse homem ele continuou fazendo a obra. E Deus abençoou na vida dele. Até que começaram a defamar ele até nas redes sociais. E esse homem foi construído. E ele começou a orar e ele falou assim: Senhor, o Senhor conhece meu coração. Eu prego a sua palavra. Eu não prego nem a placa da nossa igreja. E o Senhor está vendo o que essas pessoas estão fazendo. Eu nem conheço elas. Nunca convidei um membro da igreja deles para vir para a nossa. Tudo que está acontecendo na nossa igreja é o Senhor que faz. O Espírito Santo vira para ele e fala bem assim: filho, qual é o nome que cura? Esse homem que eu quero falou assim: Senhor, é o quê? Qual é o nome que liberta? Ele falou assim: é o teu. Qual é o nome que está acima de todo nome? Ele falou assim: Senhor, é o teu. Então não se preocupa com o teu. Prega o meu, que do teu eu cuido. E Deus começou a fazer a obra. Ei, nós trabalhamos em prol do reino. Para mim estar aqui pregando hoje só a misericórdia do Senhor. Só a misericórdia do Senhor. O pastor Wellington pregou quinta-feira aqui, e quem estava aqui foi abençoado, que foi tremenda a palavra. E ele falou assim: agora, por questão de 1 minuto, feche seus olhos e pense de um momento que o Senhor te surpreendeu por esses dias. E eu fechei, eu não estava com o pastor comigo aí. Eu fechei os olhos e lembrei de algo que aconteceu comigo no domingo passado. Eu fui pregar numa igreja. E eu estava assim com muito temor no coração, como hoje também. Eu subi no culto que eu preguei. Entreguei a mensagem que Deus deu. Várias almas se renderam aos pés do Senhor, da glória de Deus. Eu encerrei, chamei o pastor e entreguei o microfone para ele. Só que assim, ele subiu no altar, eu fui no encontro dele até na metade, entreguei o microfone para ele e falei: pastor, Deus abençoe. E fui descer e falei: não, volta aqui. O que esse baixinho vai fazer? O baixinho assim, então eu amo ele, né? Mas é. Aí ele me chamou lá na frente. E ele virou para a igreja e falou assim: olha, eu faz tempo que eu não sou ministrado. A gente ministra, e a gente esquece de ser ministrado. E hoje eu fui ministrado. E eu quero aqui honrar esse homem de Deus. No começo eu fiquei meio constrangido. Por que esse cara vai apontar? Porque eu não estou sabendo nada. E ele vira para a igreja e fala para a igreja assim: vamos colocar de pé.
E agora nós vamos abençoar a vida dele, nós vamos orar por ele. Aquilo me deu uma alegria tão grande no meu coração. Mas tão grande. Ele foi, orou e abençoou a minha vida, a vida da minha esposa, da minha família, a nossa igreja, do seu pai. E foi algo assim que para mim surpreendeu. Porque quanto tempo que eu nunca passei por isso. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu fiquei feliz demais. Porque não é ouro, não é prata, não é bens. É bênção espirituais. É onde começa tudo. Você está entendendo? Porque o problema seu, muitas vezes, com o seu relacionamento conjugal, o que está faltando ali é uma interferência espiritual. Na vida financeira é a mesma coisa. Eu estava meditando em Malaquias 2. É muito forte o que está escrito ali. Malaquias 3 fala sobre as bênçãos financeiras, sobre as bênçãos materiais. Mas Malaquias 2 traz a responsabilidade de honrar o Senhor, principalmente no altar. Malaquias ele fala que eu não posso subir nesse altar de qualquer jeito. Porque Deus ele não usa eu e você de qualquer jeito. Tem que ter temor. Ninguém sobe aqui para louvar de qualquer jeito. Ninguém sobe aqui para pregar de qualquer jeito. Lá ele fala que vai transformar as bênçãos em maldições, que vai jogar sobre o rosto daquele que não honra o nome do Senhor no altar com esterco. A seriedade que é, a responsabilidade que é. E o Espírito Santo trouxe no meu coração, sabe o quê? A passagem de Isaías. O céu se abre para Isaías. Ei, Isaías não pediu nada para o Senhor, para o céu se abrir, para Deus se apresentar para ele, não. E Isaías, quando vê o céu aberto, o que Isaías fala? Ai de mim, que sou um homem pecador, que habito num povo de impuros lábios, e sou um homem de impuros lábios. Quando Isaías ele faz esse reconhecimento, o que Deus faz? Deus manda um anjo com uma tenaz, brasas vivas tirar do altar e vai lá para tocar os lábios de Isaías, ou seja, purifica Isaías, prepara Isaías, limpa Isaías. Aí Deus ele diz: quem nós enviaremos? Olha a pergunta de Deus. De homem que está presente, quem que está? Isaías. Quem vai me enviar? Mas espera aí, quem mais está comigo aqui, Senhor? Só tem eu. Mas agora você pode ser enviado, agora você pode ser usado. Aquilo que para você era falha, era contaminação, era pecado, te santifica, te purifica. Os seus lábios são purificados, agora você pode falar da minha verdade. Agora você pode falar da minha santidade. Quem enviarei, enviarei, por este aqui. Vocês estão entendendo? Quem paga o culto fúnebre? O que é santo? O que é a verdade? O que é o caminho? O único que tinha o poder de parar aquele funeral é Jesus. Depois que ele tem esse sentimento de compaixão com a mulher, ele se direciona para aquilo que seria o problema. Qual é o problema hoje que precisa ser resolvido na sua casa? Pensa aí, não precisa falar. O problema que precisa ser resolvido na sua casa é o seu casamento. O problema que precisa ser resolvido na sua casa é de mantimento, é financeiro. O problema que precisa ser resolvido na sua casa é a sua vida de devocional, de santidade, de separação, independente do problema que seja. Deus ele vai falar primeiramente. Deus ele vai falar primeiramente comigo. Quantas vezes Deus
se mostra uma atitude de compaixão perante as pessoas. Aqui ele se compadece de uma mulher que tinha perdido o quê? Tudo. Sabe o que é tudo? Tudo. Uma viúva que já tinha perdido o marido, por isso que leva o título de viúva, e agora ela está perdendo o seu único filho. Marcos 6,34, quando Jesus saiu do barco, viu uma multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Nesse texto, Deus ele ensina, ele fala sobre o reino, ele cura alguns enfermos e ele faz a primeira multiplicação. Deus ele se compadece daquele povo e fala para eles sobre a palavra da verdade, cura o seu corpo físico e o alimenta. Segundo exemplo, Mateus 20:34. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos e logo viram, e eles o seguiram. Minha irmã, glória a Deus, isso aí foi uma revelação. Porque eu olhei para o copo aqui, eu falei assim, peço ou não peço? Né? Mateus 7,7 diz, né? Pedir, dar e se usar, mas glória a Deus, foi abençoado. Ela vai ficar milionária logo, em nome de Jesus, aleluia. Aleluia, porque eu estou com sede, e Deus sabe o quanto. Aqui Jesus se compadece e abre a visão de dois cegos. Preste atenção nisso. Compaixão, sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outrem, acompanhado do desejo de mimorá-la. Participação espiritual na infelicidade alheia que suscita um impulso altruísta de ternura para com o sofredor. Quem é esse? Jesus. Jesus se compadece com uma mulher que perdeu seu único filho, sim ou não? Jesus se compadece com uma multidão que há muito tempo estava acompanhando ele e eles não tinham comido. Mas antes de Deus alimentar eles fisicamente, o Senhor alimenta o espírito deles, cura o seu corpo físico e aí os alimenta. Depois Jesus ele se compadece de duas pessoas que têm deficiência visual e abre os olhos dele para que eles possam enxergar. Será que Deus precisa abrir os seus olhos? Para que você possa enxergar o agir dele sobre aquilo que você olha? Tem gente que está num lugar desse e diz assim, ó, eu queria tanto que essa paz, essa alegria do Senhor estivesse do meu lar. Porque o lar dessa pessoa hoje está contaminado com fumaça de cigarro, fedor de álcool. O que era um lar hoje parece um bar. Mas Deus ele tem o poder de restaurar. Eu preguei sobre o tempo de restauração domingo passado. Restaurar, o significado mais exato que eu encontrei é trazer para a forma original. A sua casa pode estar parecendo lar, mas Deus ele vai trazer para a forma original. O seu casamento pode ser que esteja caminhando igual esse funeral, mas Jesus ele vai interromper essa caminhada. As suas finanças muitas vezes estavam caminhando para a falência, mas Deus ele vai interromper essa caminhada. Quantos projetos que foram interrompidos porque a realidade que essa pessoa enxergava não tinha condições nem de dar o pontapé inicial, porque os olhos dessa pessoa estão nas suas finanças, no
Nós estávamos testemunhando esses dias com o meu irmão lá do Planalto da Serra. O irmão ele é da Assembleia de Deus, humilde. Comigo assim, o cara simples de tudo, gente boa demais. E chegou ele com a esposa dele numa casa nossa lá, que ele foi arrumar um detalhezinho lá para deles. E ela virou e olhou assim e falou assim: nossa, bonitas a caminhonete do Senhor. Eu falei: glória a Deus. Ela falou: glória a Deus, o Senhor é evangélico desse senhor. O Senhor é evangélico. Ela falou assim: nossa, é uma bênção, isso aí é a bênção de Deus. Ela falou assim: ó, ele teve o sonho de ter uma caminhonete. E eles estavam numa moto aqui em cima. Eu estava sentado na rede, eu virei para ele e falei assim: e você vai ter? Ele olhou para mim e falou assim: eu creio, eu também creio. Aí a mulher fez assim, ela saiu na cadeira, ela levantou e falou assim: Jesus! Eu falei: exatamente, é ele que faz. É ele que faz. Aí eu contei um testemunho para ela do que aconteceu conosco aqui. Eu falei: minha irmã, Deus ele deu condições de a gente comprar uma casa, eu tinha um porcinha hatch. E o cara fazendo a garagem de casa, olha, essa parede você tem que levar ela mais para lá, pro corpo. Aí o pedreiro virou para mim e falou assim: não, meu, mas aqui cabe o seu carro. Eu falei: você não está entendendo, tem que ser mais para lá, porque enquanto Deus me der a minha caminhonete, vai ter que parar aqui, ó. Aí ele não entendendo o mistério, ele virou para mim e falou assim: não, mas o seu carro ele entra aqui, ó. Eu falei: você não entendeu. Eu quase aprendi, eu estava ainda no processo, né? Eu falei: você não entendeu ainda, irmão. Deus, ele vai me dar uma caminhonete. E aonde você vai pôr o muro aí, não vai caber ela, criatura. Tem que ser mais para lá. E você já mediu? Eu falei: já medi. Tem que ser mais para lá, irmão. Ele falou: eu vou pôr mais para lá, mas aqui cabe o seu força. Falei: amém. Faz o que eu falei. E eu contava para eles. E quando nós compramos a caminhonete, que foi uma S10 prata, nós fomos retirar ela lá na Miguel Sutil. E eu tinha esquecido desse processo. E eu cheguei lá, o Adriano, servo de Deus, eu estou aqui, irmão. Glória a Deus que Deus só veio, glória a Deus. Peguei o carro e fui sair com eles. Quando eu saí da concessionária, eu comecei a chorar. E soluçar. Sabe que começar a passar um filme na sua cabeça? Inclusive o irmão. Passou o Porsche, passou o pedreiro, passou a garagem. Ele esperou para mim: o que foi, irmão? O Espírito Santo começou a passar na minha mente. Tudo que aconteceu com o Porsche, da onde ele misturou, o Porsche, a garagem. Aí ela começou a chorar. Eu saí da concessionária, fiz falando lá no circo militar chorando. Passei em frente da concessionária chorando. Porque eu não tinha condições. Eu olhava a minha conta, eu não tinha dinheiro. Mas o Deus que eu sirvo, ele tem condições e ele tem dinheiro. O Deus que você serve, ele pode todas as coisas. Essa muralha ela vai cair por terra e você vai conseguir enxergar a vitória no seu casamento, nas suas finanças e no seu ministério. Uma coisa que Deus fez queimar no meu coração hoje, que tem ministérios hoje aqui que vai ser levantado novamente, porque você se acovardou. Você está olhando para a sua capacidade. Você tem que olhar para aquele que te chamou, porque ele te capacita, ele te sustenta, ele te direciona. Deus ele vai. Se isso queima ainda no seu coração, Deus restaura o seu ministério hoje. Hoje. Ei, é hoje. Para finalizar, eu estava imaginando como que estava a cabeça dessa mulher depois de enterrar o filho. Eu não sei as mulheres que estão aqui, mas as que eu ando perto, e principalmente aqui o junto, eu sei como que é. Já fica pensando no amanhã. Vamos lá em casa muitas vezes, uma hora dessa, aqui lá assistindo televisão, mas amanhã você vai fazer almoço. Não fazer missão, almoço. Falei: almoço, mas tem um café da manhã antes. Não, mas já dá uma ideia. Eu fiquei imaginando como estava a cabeça dessa menina. Quando eu chegar em casa,
cama do meu filho e ela está vazia. Eu não tenho mais o meu companheiro. Eu não tenho mais uma pessoa para conversar. Eu não tenho mais aquele que eu botava a minha confiança. Como que vai ser os meus dias? Eu não sei se eu vou aguentar. Ei, eu não sei se eu vou suportar. Será que o pensamento dessa mãe, dessa viúva, era mais ou menos isso? Eu creio que sim. E Jesus chega nela e fala: ei, para tudo! Enxugue as lágrimas. Não tem velório. Não existe mais morto. Acabou o sofrimento, mulher. Eu mudo a sua história. Eu faço tudo novo. Menino, levanta. Ei, isso aí é sofrer por antecipação. O dia de amanhã não pertence a mim nem a você. Vivo hoje. Tem gente que está aqui hoje preocupado com a conta que vai vencer amanhã. Mas, pastor, eu não tenho dinheiro para pagar essa conta amanhã. Ei, é amanhã. Hoje você vive. Amanhã Deus ele cuida. Hoje você não tem. Mas quem impede de você ter amanhã? Vocês estão entendendo? Muitas vezes hoje você está falando assim: eu vou voltar para casa. E a situação lá vai estar a mesma. No seu pensamento. Porque se você crê no Senhor Jesus, Ele já mudou. Ele já mudou. Aquela boca que estava parecendo um dragão soltando fumaça, igual o fumacê da prefeitura, Deus pode fazer dessa boca de uma adoradora. Sabe por que eu falo isso para você? Para a gente concluir. Jesus vira para esse menino e fala o que para ele? Jesus fala para esse menino bem assim, ó. Levanta. A Bíblia fala o quê? Que o defunto levantou. Peraí, defunto levanta? Defunto não levanta. Só que tem um porém. Quando Jesus fala para o menino: ei, menino, levanta. A Bíblia fala que ele levanta e começa a falar. Mas Lucas diz: e o defunto levantou. Outra tradução diz: e o morto levantou. Mas peraí, Lucas está doido. Primeiro que defunto não levanta. E defunto falar é demais. Aí a gente vai pesquisar. A Bíblia fala que a gente precisa crescer na graça do conhecimento, sim ou não? Entenda isso. Lucas, qual a profissão de Lucas? Médico. O médico ele é literal naquilo que ele vê. Ei, o médico ele trata as pessoas como paciente, como enfermo. E se morreu é defunto. E para Lucas o menino está morto. Posso falar uma coisa para você? Para Jesus não. Jesus em momento algum trata o menino de morto. A Bíblia não fala o nome do menino, mas Jesus chama ele de menino. Presta atenção nisso. Por quê? Porque para o homem, ele rotula você conforme a situação que você está vivendo.
ele pode ser um menino, um jovem, mas vai ser um servo do Senhor. A mulher é uma prostituta, pastor, não é. Não é. Ela pode estar passando um momento como prostituta, mas ela vai ser chamada pelo Senhor. E nós temos exemplos na Bíblia de Raabe, que era uma prostituta e obedeceu o comando do Senhor e foi poupada. Ei, não somente ela, mas toda a sua casa. O momento que você está passando não determina quem você é. Você é aquilo que Deus determinou. E Deus determinou para mim e para você o quê? Vitória. Ei, andar por cima, não por baixo. Ei, vamos olhar para o problema que você está enfrentando, porque Jesus já entrou com a providência. Finalizando, só para dar uma prova para você. Davi é conhecido na Bíblia como homicida e adúltero. Sim ou não? Não. Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus, mas ele adulterou, ele matou. Matou foi uma situação. Isso não determinou quem ele era. Mas Jesus, Deus, ele disse: este é um homem segundo o meu coração. Pedro ele é conhecido porque afirmou. Pedro ele é conhecido porque negou Jesus 3 vezes, não. Pedro é conhecido porque ele andou sobre as águas. E uma mensagem dele ganhou 3.000 almas para o Senhor. Ei, a sombra de Pedro curava. Assim é conhecido Pedro. Como você vai ser conhecido? O que as pessoas vão falar de mim, de você? Eu estudando isso daqui, Deus me ministrou no meu coração. Existe muitas vezes assim, nós somos apunhalados por pessoas próximas, pessoas que a gente ama, né? Os próximos são os primeiros a jogar pedra. Por quê? Porque eles são próximos. E aí tem aquela história que saiu aquela frase, né? Que é para consolar os que levam as pedradas. Fica tranquilo, ninguém joga pedra de água que não dá fruto. Vou jogar pedra, aleluia. Joga pedra grande, vai ganhar bastante fruto para você. Vai ganhar Deus. Mas eu lembro que quando eu converti, minha família começou a jogar pedra em mim. E elas falavam que assim, ele está escondendo atrás da Bíblia. Ele é fogo que paga. E aquilo me deu uma tristeza tão grande, que passou por um lapso, eu caí fora da igreja. Eu vou cair fora da igreja e vou mostrar para esse povo quem eu sou, né? Mas o Senhor, quando Ele chama, preste atenção nisso. Quando o Senhor chama, Ele mantém. Quando o Senhor chama, você vai cair, mas Ele vai te levantar. Você vai cair, vai querer sair, mas Ele vai te segurar. Sabe por quê? Porque a promessa dele vai ser sempre maior, superior à sua vontade. Aí eu entristeci. Eu falei: Senhor, minha família fazendo isso, eu não vou mais lá. Eu fiquei um tempo mesmo sem ir, porque eu precisava ganhar de bagagem na palavra. E o Espírito Santo falou para mim bem assim: ó, filho, fica tranquilo, presta atenção nisso. Eles não estão colocando em dúvida o teu servir. Olha isso. Eu deitado no sofá lá do Noé. Eles estão colocando em dúvida o meu agir sobre você. Então o problema não é com você. O problema é comigo. Meu Deus do céu. Igreja, eu fiquei tão em paz que eu dormi no sofá. E Deus começou a agir. Porque Deus começou a trabalhar na minha vida, na vida da minha família. E começou a trabalhar na vida deles. Aí sabe o que começou a acontecer? Eles mandaram uma mensagem para mim: Deus, você tem que morar nessa situação, porque seu primo nascia assim, assim.
E você tem como orar por fulano, que aconteceu isso, eu vou orar. E comecei a orar por eles. Eles não vêm da igreja, e o coração está duro ainda, mas Deus vai quebrar. Mas ei, eu e você não precisamos provar nada com ninguém. Só devemos fazer aquilo que Deus direcionou. O que você precisa que Deus entregue para você? É a saúde da sua mãe? É a saúde do seu pai? É a restauração do seu marido? Do seu filho? É a restauração do seu casamento? É a restauração das suas finanças? A sua vida está diante de quem? De quem? Do Senhor? Sim, porque tem que estar. Porque a vida dessa mulher está diante do Senhor. Ela estava perdendo tudo. E Jesus chegou para restituir tudo na vida dela. Por que eu citei o exemplo da compaixão do Senhor com os cegos? Por que eu citei o exemplo da compaixão do Senhor com aquela multidão referente ao ensino, referente à enfermidade, referente à alimentação orgânica? E agora nós temos uma referência de uma ressurreição, de um ressuscitar da vida de uma pessoa que para a mãe significa tudo. Deus ele não vai restituir somente o seu casamento. Deus ele vai restituir sua vida espiritual. Deus ele vai restituir a sua vida financeira. Deus ele vai restituir tudo aquilo que vai fazer de você uma vida que glorifica o nome dele. Porque Jesus ele ressuscita esse menino. Ele começa a falar e Jesus pega ele e entrega para a mãe. Eu imagino que essa mulher ela não parou de chorar. Mas o choro agora é diferente. O choro que ela guiou de perda, agora é de alegria. Meu Deus, eu pensei que eu ia chegar em casa e não ia ter ninguém. Pensei que você não ia ver nunca mais. E você está vivo. O nome do Senhor ele foi glorificado. Toda aquela multidão que estava ali glorificou o nome do Senhor. Você está entendendo que aquilo que Deus vai fazer na sua vida não é só para você, é para a glória dele, mas também os seus familiares e amigos, eles vão ver e vão contemplar e vão glorificar o nome do Senhor na vida de vocês, na minha vida, na vida da igreja do Senhor, porque Deus ele fez, ele está fazendo e vai continuar fazendo. Ele vai continuar fazendo. Quando você estiver passando por alguma batalha, preste atenção nisso. Você está proibido de pensar que é o fim. Você está proibido de pronunciar a palavra Senhor, é o fim. A sua oração vai ser: Senhor, quando será o fim desse sofrimento, dessa batalha, dessa peleja? Sabe por quê? Porque aqueles que estão diante do Senhor sabem que vai ter luta, que vai ter batalha, mas a vitória vai chegar. Se coloque de pé com Jesus. A cova que estava preparada para enterrar aquele menino teve que fechar. Por quê? Porque não existe mais o corpo para colocar a terra. O corpo que não tinha vida agora está vivo, fala, anda, corre, sonha, projeta, tem esperança. Mas mais do que isso, se perguntar para o menino, menino,
Quem mudou a sua história, Ele sabe dizer, foi o Senhor Jesus que mudou a minha história. Eu estava direcionado para a sepultura, mas Ele me deu vida, Ele me salvou, Ele me restaurou, Ele me restituiu para os braços da minha mãe. Se perguntar para você, quem restaurou o seu casamento? Quem você vai dizer? Se perguntarem para você quem restaurou sua vida financeira, quem você vai dizer? Se perguntarem para você quem está mantendo você de pé, quem você vai dizer? Você devia desistir do seu ministério, do seu chamado. E Deus Ele restaura o seu chamado hoje. Para você eu quero perguntar, o que é que você vai dizer? Eu preciso fazer 3 orações aqui. Meu coração está queimando, meu peito está queimando. Você que a palavra já falou. E Deus Ele vai restaurar seu ministério. E vai ser hoje. Se prepara porque eu vou te chamar aqui na frente. E a responsabilidade de vir é sua. O de fazer é do Senhor. Mas é hoje. Se a sua perna travar, isso me dá um sinal. Porque eu vou ir te buscar. O meu corpo ele está tremendo. Tremendo. Mas primeiro eu quero fazer uma pergunta para você. Deus Ele quer restaurar vidas. Hoje aqui nesse lugar. Tem alguém no nosso meio que nunca entregou sua vida para Jesus, mas hoje entendeu que precisa entregar sua vida para Jesus. Se tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus, eu peço que você levante uma das suas mãos. Se tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus, me dá um sinal, por favor. Essa é uma decisão que só você pode tomar.
direciona, Senhor. Usa eles, Senhor, para ganhar almas para o Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Que a boca deles venha, Senhor, professar a tua palavra, a tua verdade. Que eles venham ser testemunhas do Senhor, aonde eles estiverem, Pai. Que eles venham, Senhor, somar com a igreja do Senhor neste lugar, que aonde o Senhor direcionar. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Que eles comecem, Senhor, a semear a tua palavra. Primeiramente na sua casa e meio a tua parentela. Senhor, ele quer através da vida deles, Senhor. Toda a sua casa venha se converter aos seus pés, Pai. Para que eles possam dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu repreendo sobre a vida deles todo espírito, Senhor, de timidez, todo medo, Senhor, toda covardia que caia por terra, em nome de Jesus. Mas que o Senhor dê a eles, Senhor, ousadia. Em nome de Jesus. Palavra de poder, palavra que transforma. Espírito Santo, toma eles, Senhor, de uma forma sobrenatural. Deixe, Senhor, os vasos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que aonde eles abrirem a boca, águas venham ser transformadas, alcançadas. Em nome de Jesus. Que demônios vão cair por terra. Enfermidade vai cair por terra. Porque é o Senhor quem usa, é o Senhor quem capacita, é o Senhor quem levanta, é o Senhor quem mantém a obra do Senhor, a glória do Senhor, é o Senhor quem chamou. Aleluia, aleluia. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, coloca alegria no coração deles de servir ao Senhor, de fazer a obra do Senhor. Eles estejam disponíveis, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha aqui para mim, vocês estão aqui na frente. Olha, presta bem atenção na pergunta que eu vou fazer para vocês. Isso é o que vocês querem. Isso é o que vocês querem. Isso é o que você quer. Vocês lembram do que eu falei no começo da palavra? Sabe por que eu estou perguntando se é isso que vocês querem? Porque no começo da palavra eu falei, muitas vezes aquilo que nós queremos não é o que Deus entrega. Deus entrega aquilo que nós precisamos. Mas eu quero dizer para vocês que estão aqui na frente, que isso que vocês querem é o que Deus quer, é o que Deus quer, é o que Deus quer. Ei, deixa Deus usar, deixa Deus direcionar. Para isso, ouça Ele, esteja disponível. Faça o que precisar fazer. Fale o que Deus mandar falar. E vai para onde Deus direcionar. Sabe por quê? Tem que ser do jeito. No tempo dele. E é para isso. Uma salva de palmas, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aquilo que você queria que Deus fizesse na sua casa,
Yeah.